Olá família, graça e paz, tudo bem? Estamos juntos aqui em mais um vídeo para o compartilhamento da Palavra de Deus. Chegamos então à sétima igreja, sétima carta à igreja em Laodiceia. Está lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14, que diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: Essas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que o amam. Portanto, seja zeloso e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aleluia. Chegamos então ao final, das 7 cartas. E aqui, Laodiceia, talvez a carta mais forte, podemos dizer assim, mais agressiva, ou seja, a repreensão mais severa de Jesus em relação a qualquer uma das 7. Ela não tem nenhum elogio e tem uma repreensão duríssima. Por quê? Porque a condição dessa igreja realmente ela é uma condição que necessita, dessa repreensão nesse nível, ok? Mas eu quero falar um pouquinho sobre o contexto, e as características da cidade, como você viu em todos os vídeos, está ligado, Jesus utiliza a questão da cidade para denunciar, ou seja, repreender, mostrar a questão da igreja ou a questão do contexto histórico, daquele tempo. E aí nós vamos ver aqui que Laodiceia, então, realmente, a igreja, ela absorve essa identidade, ou assim, ela absorve as características da cidade e a igreja se torna como a cidade. Não, agora a cidade vai ser influenciada pela igreja. Então, Laodiceia era um centro bancário e financeiro das cidades mais ricas do mundo, lugares de muitos milionários. E aqui ocorre um fato que é interessante. No ano de 61 depois de Cristo, a cidade ela foi quase totalmente devastada por um terremoto. E aí a própria cidade ela não aceitou, ajuda, recurso do império. A própria cidade reconstruiu a si própria. Eu sei que isso parece uma questão de autonomia, mas na verdade aqui em Laodiceia mostra, esse orgulho da sua riqueza. Ela mesma então sustenta a si própria, sendo que a gente já percebe que essa é a característica da igreja. Também era um centro de indústria de tecido. Laodiceia produzia-se uma lã especial famosa no mundo inteiro. Então, algo que também produzia esse orgulho na cidade. E agora, a gente vê que lá em Laodiceia tinha um centro médico de grande importância. Ali havia uma escola de medicina famosíssima e eles fabricavam ali 2 ungüentos, quase milagrosos para os ouvidos e olhos. O pó frígio, chamado, para fabricar o colírio, que era remédio mais importante produzido na cidade. Esse colírio era exportado para todos os centros populosos do mundo. Então, por isso que nós entendemos que Jesus pede para ela comprar colírio de Jesus. Ela tem um colírio que resolve o problema do mundo todo, mas o colírio que ela necessitava era o de Cristo. E também, essa aqui talvez a mais interessante entre as características, Laodiceia era um centro de águas térmicas. A região, então, ali, as cidades em volta, era formada por 3 cidades, Colosso, Hierápolis e Laodiceia. Em Colossos ficavam as fontes de água fria, em Hierápolis ficavam a fonte de água quente, ok? E no curso, então, dessas fontes sobre o Planalto, em Laodiceia, a água tornava-se morna. Então, ela chegava, numa condição morna em Laodiceia. E a condição, então, essa condição que fluía até Laodiceia. Então, tanto as águas quentes de Herápolis como as águas frias de Colosso, elas eram terapêuticas. Então, pessoas procuravam essas águas para, a fim de ter as suas dores, vamos dizer assim, acalmadas,
ou assim, tentando resolver as suas dores, mas essas águas tinham impacto. Mas as águas de Laodiceia não geravam impacto nenhum, porque eram águas, então, intragáveis, ou seja, não tem como tragar, não tem como engolir isso, né? Então, o problema de Laodiceia a gente vê que não é uma questão teológica, não é também uma questão moral, não tinha falsos mestres, não tinha heresias, não tinha pecado de moralidade, não tinha engano. Então não tem, né? Ou seja, os perseguidores mencionados, como nós vemos nas outras cartas. Agora, o que faltava nessa igreja, a condição dela era de mornidão, e o que faltava para ela era o fervor espiritual. Então a igreja, a vida espiritual da igreja, ela era morna, apática, indiferente e nauseante, como nós vemos no, na escrita, né, de João, dita por Jesus. Então a igreja ela acomodada. O seu problema não era heresia, não era perseguição, mas sim a apatia, ok? E Jesus, então, no versículo 14, se apresenta como o Amém, a testemunha fiel e verdadeiro, o princípio da criação. A palavra amém e testemunha fiel verdadeira, elas são bem próximas, são bem sinônimos, né? Elas querem expressar a mesma coisa. Amém, né? Ele está ligado com assim seja, mas na verdade a origem da palavra hebraica, ela está trazendo uma ideia de veracidade, né? Sei que a gente entende muito isso como concordância, mas na verdade não é só uma concordância, é uma concordância com algo que é verdadeiro. Então, ou seja, é o Deus que diz amém. Então, a Septuaginta, né, que traz o Antigo Testamento do hebraico para o grego, traz o seu significado como o Deus verdadeiro. A palavra amém está, então, dita como o Deus verdadeiro. E aí são as duas outras qualidades, né, testemunha fiel e verdadeira. Não testemunha fiel comparada ou ainda confrontada com uma testemunha falsa, mas agora com uma questão de fidelidade. Então, ou seja, Jesus é aquele que ele é fiel àquilo que ele mesmo fala. Então, ou seja, é o Deus verdadeiro que aquilo que ele fala vai acontecer. Ou seja, a sua palavra, ela é sustentável, sustentada por ele mesmo, ok? Então, isso aqui está ligado com a fidelidade de Deus. E aí, depois, então, fala que ele se apresenta como o princípio da criação, não como sendo o primeiro a ser criado, como se Jesus fosse criado, porque Jesus é Deus, mas como a origem de criação, que é falado lá em João. Tudo que foi feito por intermédio de Jesus. Então, Jesus é a fonte. Ou seja, se ele é a fonte, então ele é a nossa necessidade. É ele que nós necessitamos para suprir tudo aquilo que é necessário para a nossa vida, não só, né, a vida cristã, para a nossa vida. Então Jesus é a fonte. E aqui então ele se apresenta como esse provedor para a necessidade de Laodiceia, que é onde a fonte que Laodiceia bebia, ela era nela mesma, porque a sua confiança estava em si. Então Deus, né, ele está dizendo, ele está trazendo aqui Jesus, ó, eu sou aquele que é o amém, a fiel testemunha verdadeira, que é o princípio da criação, ou seja, aqui a fonte, eu sou aquele onde você deve beber, é de mim que você deve depender. É mais ou menos nessa linha que Jesus está falando. E aí no versículo 15 ele já inicia com a repreensão dura, né, dizendo que conhece as obras, que não é frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente, e porque amor não é quente nem frio, Jesus está a ponto de vomitar da boca. Então, as palavras aqui frio e quente, elas estão ligadas com os extremos. Então, frio no sentido de gelado e quente no sentido de fervente. Então, Jesus preferia, né, que fosse muito quente ou que fosse muito gelado, ao invés desse meio termo, dessa mornidão que é como um sal que perde o seu sabor. Ok? Só que o convite, então, da graça, o convite do Evangelho, o convite de Cristo é para nós sermos fervorosos no Espírito. Paulo vai falar lá em Romanos, né? Sede fervorosos no Espírito, né? De sede fervorosa. Então, esse fervor está ligado com essa intensidade na vida cristã. Só que essa intensidade ela não está ligada com uma emoção inicialmente. Então, o fervor, muitas pessoas confundem esse fervor, confundem essa intensidade com a questão do fanatismo religioso. Só que fanatismo é diferente de fervoroso. Fanatismo está ligado com o fervor, mas ele é irracional e estúpido, ou seja, ele desconsidera as outras coisas. Eu considero que esse fanatismo ele está ligado muito mais com a parte emocional, ou ainda vão trazer aqui para a parte da mente também, no sentido de alma. Então é uma experiência superficial que eu tenho com Cristo, com o Evangelho, com o Espírito Santo, e isso vai me conduzir agora a um estilo de vida fanático.
E por quê? Porque o fanático, se você perceber, ele acaba desconsiderando os princípios e fundamentos do evangelho. Então o fervor espiritual não está ligado com algo que acontece de fora para dentro, está ligado com algo que acontece de dentro para fora. Então fervor é eu estar inflamado por Deus, sim, e aí emocionalmente isso também é notado, né? Não tem como alguém ter fervor espiritual sendo agora anímico, né? Não expressando isso de alguma maneira. Só que não é a expressão que define o fervor, mas é o fervor que define uma expressão, é nesse sentido. Então ser inflamado por Deus, mas a partir do quê? Da reflexão, da compreensão e da revelação do Evangelho da Graça. E essa meditação, essa reflexão, essa compreensão, essa revelação do Evangelho nos conduz ao quê? A uma dedicação, a uma entrega total. E isso é fervor. Então, como eu falei para você, o movimento não é de fora para dentro, o movimento é de dentro para fora. Só que Laodiceia é morna. Ou seja, é um estilo de vida, é um cristianismo morno, é um cristianismo acomodado. E aí vamos lá, usando o quente, o frio e o morno, uma ilustração aqui que é a mesma coisa quando você vai ter contato com a água, por exemplo, você vai tomar banho, né? Então, ou seja, o muito quente é desconfortável. O muito gelado, mesmo que seja no verão, é desconfortável. O que é o confortável? É o morno. Imagina, né? Uma aguinha morna para tomar um banho. É maravilhoso. Tu entende? Então, o morno ele aponta para esse conforto, para essa acomodação. Ou seja, que não incomoda, não confronta. Então, ou seja, o cristianismo acomodado, ele é confortável. Laodiceia é confortável. Então, ou seja, ela não é confrontada, ela é confortável. Obviamente, ela também não confronta, mas ela entrou nesse ser moldado pelas suas circunstâncias. E aqui em Laodiceia a gente vê que essa questão desse orgulho, dessa soberba pelas questões naturais, não a questão espiritual. Então, Laodiceia está ligado com também querer ser agradável a todos. Ou seja, é aquela coisa que eu não tenho um posicionamento radical que é diferente de fanático. Radical está ligado com raiz, está ligado com fundamento. Então, o meu posicionamento deve ser radical. É só você observar Jesus falando principalmente Sermão do Monte. Ok? O seu falar é sim, sim, não, não. Ou seja, não tem um mais ou menos aqui. Então, o cristianismo Laodiceia nos leva a ser essa questão bem diplomática, no sentido de não confrontar com os princípios da palavra. Não estou dizendo que precisa ser antipático, né? Não preciso dizer, eu estou dizendo que tem que ser antipático e ignorante nesse sentido, não, mas estou dizendo que precisa ser posicionado, fundamentado, mesmo que isso custe, né, a questão de confronto. Porque aquele que é fervoroso no espírito, aquele que vive, né, nessa intensidade, o seu estilo de vida confronta aquele que não é assim. Então, o cristão que é fervoroso, ele confronta aquele que não é. E aí, esse que não é, ele vai justificar, né, a sua inquietação, condicionando aquele a esse fanatismo. Então, para que oração? Para que orar tão cedo? Para que jejum? Para que isso? Para aquele outro? Para que ser desse jeito? Eu acho que não precisava ser assim, eu acho que é demais, está passando da conta. Ou seja, é porque o fervoroso do Espírito está incomodando aquilo ali. É só você olhar para os evangelhos e ver que a presença de Jesus no ambiente incomodava os religiosos, sem que ele falasse nada. Então, muito mais quando ele fala, a fala de Jesus demonstra, né, esse fervoroso de espírito. E aí o que ele fala agride diretamente agora aquele que vive como Laodiceia, que vive debaixo do orgulho e da soberba. E é isso que os religiosos viviam, debaixo do orgulho e da soberba. É isso que Laodiceia vive, né? Com esse orgulho, com essa soberba, agora confiada em si mesmo. Essa autossuficiência de Laodiceia tornou ela a um ponto de Jesus querer vomitar. Então ela era agradável a todos, ela era então essa diplomacia que não confronta, ou seja, esse evangelho politicamente correto, ok? Sendo aceito por todos, por conta da sua condição natural e financeira, mas menos sendo aceito por Jesus. Jesus confronta duramente. Eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Eu estou a ponto de colocar você para fora. Ou seja, olhando para vocês, para o estilo de vida Laodiceia, me gera náuseas. Ou seja, isso aqui não é, né? Não é para isso, não é dessa maneira, porque está totalmente errado, está fora do fundamento. E aí, como eu falei, nós olhamos aqui para Filadélfia e entendemos que isso aqui é uma questão orgulho e soberba por conta da questão financeira. E aí nós vamos para o versículo 17, onde Jesus ele, né, traz cada vez mais clareza
para a condição de Laodiceia, para ela mesma. Diz: você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Então, olha como Laodiceia se via, como alguém muito rico. E aí, ok, havia uma riqueza natural, ou ainda uma riqueza material, mas essa riqueza material era a condição que Laodiceia dava para si mesmo na questão espiritual, ou seja, eu já sou rico, sou abastado, não preciso de nada. Esse não precisar de nada quer dizer o quê? Eu não preciso de Jesus, eu não preciso da graça de Deus, eu não preciso do favor de Deus, porque eu tenho todas as coisas. Eu sou suficiente em mim mesmo. Só que Jesus, na verdade, ele diz, não, mas você é infeliz, é miserável, pobre, cego e nu. Então, essa acomodação espiritual, essa mornidão espiritual, essa apatia espiritual, a gente percebe que estava ligado com essa falta de discernimento, de distinguir a diferença entre a prosperidade material e propriedade espiritual. Eu quero dizer para você que é isso que hoje muitos cristãos vivem debaixo de, não é nem condenação e acusação, né? Mas é nessa apatia espiritual. Por quê? Porque eles condicionam, qualificam, mensuram a sua vida próspera espiritualmente com base na vida, na prosperidade material. Então, ou seja, se eu tenho dinheiro é porque isso aqui é um sinal de aprovação de Deus, eu estou fazendo tudo certo. Ou então, se eu estou passando dificuldade, isso aqui é um sinal de desaprovação de Deus, ou seja, estou debaixo de condenação, de acusação. Mas não é isso. A questão financeira, ela se torna irrelevante. Ela se torna irrelevante diante do princípio da graça de Deus. Né? Quando a palavra do Senhor diz que ele se fez pobre para que nós pudéssemos ser enriquecidos nele, nós sabemos aqui, é uma coerência bíblica. Não precisa ir muito longe para entender que Paulo, ali inspirado pelo Espírito, não está falando da questão natural de dinheiro. Ele está falando da questão de espírito. Obviamente que a questão material, financeira, ela é uma consequência, mas ela não é fundamento. Porque imagina, senão quando Jesus escreve para Esmirna e diz que ela é pobre, Jesus escreve dizendo que ela é pobre. Só que Jesus não tira ela da pobreza. Está entendendo? Só que ela é aprovada. Então a gente entende que a questão financeira não é algo que eu devo mensurar o nível de intimidade com Deus, ou um nível, ou qualificar o meu cristianismo. Está entendendo? Obviamente, nós não devemos ficar aqui acomodado no sentido de Laodiceia, soberbo e arrogante, por conta de ter muito, mas também não pode ficar acomodado, soberbo, né, com orgulho de não ter nada, ou seja, de condicionar que o pobre que Jesus fala lá no Sermão do Monte é um pobre financeiro, não, é pobre de espírito. Eu estou mostrando aqui para você que a questão material, ela é posterior, ela é secundária, entende? Ela não é fundamental. Existe uma questão espiritual aqui que é necessário. A provisão financeira, ela está junto, sim, na bênção, né? Que Paulo diz lá na bênção de Abraão. Só que a provisão financeira ou a prosperidade financeira não está ligada a um enriquecimento. Prosperidade financeira está ligada com você ter tudo aquilo que você precisa para cumprimento do propósito de Deus. É o que Paulo vai nos falar lá em Filipenses sobre esse contentamento. Esse é o posicionamento correto cristão. Paulo diz, eu sei ter muito, mas eu também sei ter pouco, e sei não ter nada. Mas tudo eu posso naquele que me fortalece. Ou seja, a questão financeira não domina, não governa, né? Eu não sou direcionado, movido pela questão financeira. A questão financeira não me gera orgulho, mas a questão financeira também não pode me gerar acusação. Por quê? Porque eu dependo de Cristo, da graça dele, eu sei que ele está cuidando de mim. Só que a condição de Laodiceia era essa, ela não via a si próprio da maneira correta. Por quê? Porque esse orgulho, essa soberba impedia de ver. Porque a real condição é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. E a partir disso, né, Jesus não dá somente o diagnóstico, Jesus vem dar então esse proagnóstico, ou seja, como que vão resolver isso. E é interessante, né, vamos lá, a humildade de Jesus, sendo ele o cabeça da igreja. Ele vai dizer no versículo 18, eu aconselho, ele podia dizer eu ordeno, né? Mas o Senhor é gracioso. Ele diz, aconselho que você compre de mim, né? Obviamente aqui existe um aspecto metafórico, né? Aconselho que compre de mim, né? Ou seja, para não dizer eu ordeno você, precisa obedecer, mas eu aconselho no sentido de que você é tão orgulhosa, tão soberba, porque eu vou dar um conselho para você. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico,
compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha de sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os olhos, a fim de que possa ver. É claro que Jesus também está usando, né, a metáfora não somente do conselho, mas também do comprar. Compre de mim. E a gente sabe que comprar não é com dinheiro. De novo, é uma metáfora em relação a esse orgulho, soberba e arrogância de Laodiceia por conta da sua autossuficiência, por conta de confiar, então, aqui no seu dinheiro. Nós sabemos que não conseguimos comprar bênçãos ou prosperidade espiritual com dinheiro. Né? A gente vê nos evangelhos isso em alguns momentos acontecendo e vemos que isso vai gerar morte espiritual. Jesus está usando aqui metáfora, né? Só que para entender isso, nós precisamos usar um texto que está lá em Isaías 55:1, que diz assim: Ah, todos vocês que têm sede, venham às águas, e vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então, o convite de Jesus, o convite é comprar sem dinheiro, ou seja, dependendo dele. Eu não tenho dinheiro, mas eu vim comprar. Então, eu dependo aqui unicamente da bondade. Né? Outro texto complementar para nos ajudar aqui nesse entendimento é Romanos 4:4 e 5, que diz assim: Ora, para quem trabalha o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas para quem não trabalha, porém, crê. Se não trabalha, não tem dinheiro, não tem como comprar. Mas ele crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, eu não vou comprar com o direito, porque o dinheiro me dá esse direito de comprar. Não tem como não querer vender para mim, eu tenho direito. E esse direito aqui, nesse contexto, está ligado com esse mérito. Só que esse dinheiro não é aceito por Deus. O dinheiro que é aceito por Deus está ligado com a fé que vem da revelação da graça. Então eu vou comprar sem dinheiro, porque eu vou confiado na bondade, na generosidade, na graça de Deus sobre a minha vida. Então Jesus está dizendo, né, que compra está ligada com crer naquele que justifica o ímpio, comprar de graça. Então ele está dizendo que tem que comprar ouro refinado pelo fogo. Então o ouro simboliza na palavra a glória de Deus, né? E aí a gente precisa entender que a glória de Deus ela é manifesta em Jesus. E aí quando traz aqui a expressão refinado pelo fogo, a gente precisa colocar isso no entendimento que está falando da obra da cruz, né, da via dolorosa, morte e ressurreição. Então Jesus é a glória de Deus, mas ele foi refinado pelo fogo. Então está ligado aqui com essa perspectiva, com essa revelação também da graça de Deus, da nova aliança. Então nós temos que comprar isso aqui de graça, né, diante do Senhor. Vestes brancas. Nós vamos ver que lá no Éden, quando acontece o pecado, Adão e Eva, eles tentam se vestir de folhas de figueira, né? Fazer roupas para si. Só que por conta da nudez, né? Então eles viram que estavam nus e se envergonhavam. E aí eles foram tentar esconder a sua nudez. E aqui, né, a figueira ela representa a justiça própria. Então eles tentaram usar da sua justiça, né, para cobrir a si mesmo. Só que o convite é as vestes brancas. Jesus convida, né? Compre de mim vestes brancas, né? E aqui a veste branca está ligado com os atos de justiça, está ligado com santidade, mas vestes aqui eu quero aplicar no sentido de vestir da justiça de Cristo. Então eu não tenho como comparecer diante de Deus se não for vestido de Cristo, porque senão eu vou estar vestido de folha de figueira. Então o que Laodiceia está vestido? Laodiceia está vestido de folha de figueira. Só que diante do olhar de Cristo ela está nu. E aí Jesus está dizendo, compre de mim, ou seja, a minha justiça, compre de graça, receba a roupa, né, que eu conquistei na cruz do Calvário. Aleluia! E ele também diz, colírio para ungir os olhos, né, e aí o histórico, o contexto da cidade sobre a medicina, né, sobre o colírio. Então, Jesus está dizendo, esse colírio aqui não vai resolver, precisa de um outro colírio. E colírio aqui ele está apontando para a revelação de Cristo. A revelação da obra consumada, a revelação da graça de Deus. Só que nós vamos ver na palavra de Deus que os olhos abertos, eles estão ligados com aquilo que a gente come. Acontece no Éden, então o homem e a mulher comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então a palavra nos mostra que os olhos deles foram abertos e eles viram a si próprios nus. Só que lá em Lucas 24, né, quando Jesus anda naquele caminho de Emaús com seus dois discípulos, que não reconheceram Jesus porque os olhos estavam fechados, isso aqui não está ligado com uma questão natural, e sim espiritual, né? Jesus, o próprio Jesus ressurreto, andou com eles e falou com eles.
Só que tem momentos que eles têm revelação. Quando que eles têm revelação? Quando eles entram na casa, sentam na mesa e o pão é partido. Quando o pão é partido, a palavra diz que os olhos deles se abriram. Então, os olhos abriram, o colírio está ligado com a revelação de Cristo, que está aqui associado à comunhão com Cristo, a comer de Cristo, a comer da graça de Deus, a comer das palavras de vida eterna. Aleluia! 19. Jesus agora parte para o encorajamento de Laodiceia. Ele diz: eu repreendo e disciplino aqueles que eu amo, ou seja, a expressão de graça, disciplina é a expressão de graça, não é de lei. Ele de novo vem, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Olha o convite de Jesus, isso é em todas as cartas o convite ao arrependimento, à mudança de mentalidade, porque ele não veio para condenar, ele veio para salvar. Aleluia. Aí o versículo 20, que muitas pessoas utilizam para evangelismo daquele que não crê, só que a fala de Jesus é para aquele que é igreja, é para aquele que crê. E diz: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então aqui, né, é um fato preocupante, por quê? Porque Jesus está fora da casa. Se ele está fora da casa, ele está fora da mesa, ou seja, não tem comunhão com Deus. Se Jesus está fora, não tem comunhão com Deus, porque ele é, né, a casa, a mesa e o pão, e aí ele está fora. Isso aqui é preocupante, uma igreja onde Cristo está fora, onde Cristo não está na mesa da comunhão, onde não estamos compartilhando da vida de Deus que está em Cristo. Só que, o que nós vemos aqui? Nós vemos Jesus insistindo para essa comunhão. Jesus está na porta, mas não está parado. Ele está batendo na porta porque ele quer entrar. Então a cruz, a obra consumada, ela mostra isso. Ele está batendo na porta porque ele quer entrar na casa. A casa representa o seu coração, a sua vida, a sua família, a igreja. A casa representa isso aqui. Então ele quer entrar, ele quer entrar. E o que ele quer fazer? Ele quer cear, ele quer compartilhar a vida. Ele quer desfrutar, ele quer agora, né, relacionamento íntimo, profundo, olho no olho. Por isso que diferencia, irmãos, né? Ou seja, chamado cristianismo de qualquer outra religião. A religião está baseada naquilo que eu vou fazer, são rituais que eu tenho que fazer. O cristianismo, ou seja, o evangelho é o convite a relacionamento. A cruz é um convite de Deus dizendo: eu quero relacionar com você. Entende? A ressurreição é esse convite sendo aceito pelo próprio Deus, entendeu? Nós entrando e sentando na mesa, nesse banquete, para desfrutar da graça maravilhosa dele a partir de Cristo Jesus. E aí, a recompensa ao vencedor é que darei o direito de sentar-se comigo no meu trono. Olha que maravilha. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você sabe que a palavra sentar, ela é uma das mais significativas, né, no Novo Testamento. Obviamente, na palavra toda, no Novo Testamento, a gente tem a revelação, né, disso tudo. Porque o sentar está ligado aqui com essa comunhão, está ligado com assentar-se, né, com Cristo na mesa, e aquele se assentar-se no trono. Obviamente que está falando de uma autoridade, mas uma autoridade no sentido de ter sido feito, né, sacerdócio real. Então o convite ele é para sentar-se. Nós vamos ver, antes do pão multiplicar, em João 6, acontece esse evento, pede para o povo sentar. Né? Lá em Efésios capítulo 2, versículo 6, diz que juntamente com Cristo nós somos ressuscitados. E depois disso ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E nós estamos assentados para quê? Para desfrutar da vida, para compartilhar, para ter uma vida íntima, profunda com o nosso Senhor Jesus e com o próprio Pai, através do Espírito que habita em nós. E esse chamado é para a igreja, esse chamado é para nós termos esse estilo de vida entre nós também. É uma vida de compartilhamento, que é a vida de Deus que flui através de nós, e aqui nós entendemos quem Ele é, quem nós somos, aquilo que Ele fez, o resultado do que Ele fez, e desfrutamos daquilo que já está pronto, que é a obra consumada do Calvário, e desfrutamos da graça e favor de Deus sobre as nossas vidas. Amém? Eu quero declarar sobre a sua vida, profetizar esse novo tempo de profundidade, de intimidade, de comunhão com Deus, através do Espírito que está em você, né? Um tempo de provisão compartilhada, né, com o Senhor, ou melhor, o Senhor compartilhando com você, mas também quero declarar sobre a sua vida esse tempo de compartilhamento com os irmãos, com a igreja,
ok? É uma vida superabundante que Deus nos deu por conta de Cristo, compartilhando através de nós. Nós somos colocados à mesa e à medida que nós somos supridos, nós vamos convidando outras pessoas para a mesa também. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.